Salve, salve! Bem-vindas e bem-vindos ao Igor Finger Podcast, o nono episódio desse Igor Finger Podcast, com muita alegria, o segundo nessa nova modalidade de entrevista. Meu principal objetivo aqui, como você sabe, é poder entrevistar pessoas que já são ou estão em uma posição de vencedores na sua área de atuação e poder entender que estratégias, ferramentas, técnicas elas utilizaram para poder lidar com seus pensamentos, emoções, hábitos, crenças, para não desistir enquanto não são as pessoas que são hoje. E olha só o nosso entrevistado de hoje, ele é fantástico e você vai adorar conversar com ele também junto comigo. Olha só o currículo dele, olha quem é ele. Ele é CEO do grupo Du e Co, um dos maiores grupos digitais do Brasil, que começou como uma agência de desenvolvimento tecnológico e agora ampliou para o marketing em todas as suas frentes, atendendo clientes importantes no mercado e que seguem crescimento anual. Aliás, ele provavelmente atende clientes de pessoas que você conhece por aí e não sabe que é ele que está por trás dessas pessoas que você conhece. Ele também é sócio-diretor na Du Studio. Ele tem especialização em Harvard em inovação estratégica e liderou a agência, até alcançar a agência do ano em 2022 e 2023. Além disso, ele foi eleito empreendedor do ano pela ABCom, perdão, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, é top 100 Brasil Digital, top 3 do Google, e óbvio, o mais importante disso tudo, ele é casado com a Luísa De Molineri, pai da Antonella. É uma alegria muito grande receber por você aqui, João Brognoli, bem-vindo. Oi, Igor, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra estar falando com você. Muito especial estar me apresentando aqui para todo o teu público, né? E vamos bater um papo bem interessante. Que demais. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Enfim, Boa. você foi convidado porque eu sei que você percorreu um caminho até ser o João que você é hoje. E muitas pessoas que nos assistem ainda estão nesse caminho e ainda não é a pessoa que gostaria de ser e que é. E a minha principal ideia é poder conversar com você e poder descobrir quais foram as estratégias que você fez para chegar a ser. Caramba, como diz aqui no Sul, né? Você não é pouca porcaria, é muita porcaria, não é? Ou seja, você é uma pessoa realmente grande naquilo que você faz, é uma excelente pessoa, uma excelente profissional. E a minha curiosidade é poder entender como é que você chegou lá. E eu começo Que com uma legal. pergunta, posso? Claro, fica à vontade. Sim? Você vendo a sua história de vida, João, você, você acredita que você venceu na vida? Sim, não, com certeza, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem, Igor, ah, acho que as pessoas vinculam muito vitória a sucesso profissional, né? Ou a questões financeiras, ou enfim. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem a oportunidade de estar de alguma eu sempre falo, né, se alguma pessoa viveu melhor por ter me conhecido, acho que a vida já valeu a pena, né. Então, a partir do momento que a gente tem a oportunidade de estar impactando vidas, de ter pessoas no qual a gente gera emprego e tem a oportunidade de melhorar a vida dessas pessoas e assim por diante, eu acho que a gente já venceu, né. Então, um dos meus propósitos sempre foi esse, né, foi melhorar a vida daqueles que estão à minha volta e que estão nessa luta junto comigo, e tenho certeza que muitas boas pessoas aí já deram um passo mais importante nas suas carreiras, nas suas vidas pessoais, profissionais, por terem feito parte da minha trajetória profissional e pessoal também. Então, a partir desse princípio, né, que é o meu princípio, acho que a gente não fala nesse caso em valores, assim por diante, dá para acreditar que sim, já venci na vida. Quando você percebeu isso, que tipo, cara, eu tô vencendo ou eu venci na vida? Foi recente? Foi quando você recebeu esses prêmios? Já foi antes? Quando você tinha uma visão do tipo, eu vou chegar lá, então é só uma questão, é como, sei lá, vou ir para Paris e tô no avião, mas eu vou chegar a Paris, mas eu tô no percurso. Como é que você notou que você venceu na vida? Então, de uns tempos para cá mudou um pouco a minha percepção disso, né, vou pegar a própria metáfora que você usou de Paris. Eu acho que no momento que a pessoa quer muito ir para Paris, ela fica numa ansiedade muito grande de chegar lá. Ela não curte o momento que ela conseguiu comprar passagem, ela não curte o momento que ela definiu os roteiros, ela não curte com a família a possibilidade de estar lá, ela não curte a ida no avião, ela não olha pela janela. Ela está muito ansiosa para tirar logo a foto na Torre Eiffel e muito possivelmente postar nas redes sociais e depois ela vê que, no fim é só uma torre, né? Acho que é só uma torre, não é o ela acaba não curtindo a jornada, não curtindo o trajeto, né. Eu fui assim por muito tempo, então eu almejava muito determinadas questões, né, seja número de colaborador, seja número de faturamento, cliente XYZ, ou enfim, ou bens pessoais, né, carro, casa, assim por diante.
e sempre se conquista algo dessa forma. Eu acho que a conquista ela não é tão prazerosa quanto a jornada que se teve para conquistar. Isso mudou muito para mim de um tempo para cá, né, então acho que desde 2000, no período da pandemia, 2019 em diante, eu tentei curtir um pouquinho mais a jornada do que esperar a coisa, né, e seja lá o que for a coisa de cada um, do que esperar chegar o tão sonhado momento, que com certeza o momento ele não vai ser um sonho a partir do momento que você não aproveitar a jornada dele. Então curtir os momentos, né, curtir as possibilidades que te levam a alcançar, te levam a encontrar o caminho do destino que você almeja, eu acho que é mais importante do que o próprio destino. Já você está E falando de 2019, 2020, foi antes da Du ganhar os prêmios e as sim, certificações, vamos dizer, que teve, e de você também ter o destaque que você é. Ou seja, me chamou a atenção que não foi depois, do tipo, já ganhei, já cheguei, então agora eu vou curtir o momento. Foi antes. Você nota foi que essa antes. mudança de atitude, de postura que você teve, ela foi apenas uma correlação, digamos assim, não foi causal, ou ela contribuiu para você conseguir levar a Du aonde ela está hoje e você ter o destaque de pessoa que você tem hoje? Eu acho que contribuiu, Igor. Por que que eu falo 2019, né? Meu pai faleceu nesse ano e pegou muito para mim esse ponto, né? E por que que é o detalhe que fez eu dar uma viradinha de chave? Porque até então eu queria muito mostrar para ele conquistas, mostrar para ele o que eu estava fazendo, talvez conquistar o prêmio para mostrar para ele era algo que eu não conseguia, porque eu estava mais preocupado em mostrar do que viver aquele momento. Uhum. E aí, com a perda, eu mudei um pouquinho no pensamento, tipo, cara, não faz sentido, né? Eu acabei perdendo tempo de estar com ele ou dos meus próprios, sei lá, de curtir determinadas pequenas conquistas, buscando a conquista grande, e a conquista grande não veio, eu não mostrei, e assim por diante. Logo depois que ele veio a falecer, que eu entendi que a jornada talvez teria sido mais importante do que eu ter ficado só em busca de algo para mostrar, e que no fundo, sinceramente, ele também nem se importava se eu estava ganhando ou não, era mais uma questão É minha, mesmo. era mais particular, né. Ele só queria me ver bem, ou enfim, não estava Uhum. preocupado se o prêmio era primeiro, segundo ou terceiro, ou se estava ganhando 100, 10 ou 500. Então, foi aí a virada de chave, né, cara, e a virada de chave provavelmente me permitiu ser mais leve nesse quesito e entender que a gente precisava comemorar pequenos detalhes, a gente precisava entender que as coisas têm um processo, que as coisas têm um trajeto, e esse trajeto a gente percursou de uma maneira muito mais, não digo mais leve, a gente trabalhou mais, né, mas ao mesmo tempo com um entendimento melhor do que são possibilidades, né, e não simplesmente uma busca incessante por alguma coisa que nem sei se fazia sentido, eu estava buscando mostrar para alguém que nem entendia do mercado. Ele Isso era que eu uma te então, teu pessoa pai não era fora, né. do teu mercado, Não, ele não fez parte da não, tua empresa, por exemplo, não? Era não entendia nada, não entendia nada, ele não tinha celular, né, cara, então tinha só é celular para o mesmo? número, ele não sabia usar, assim, nada, ele só atendia e ligava. Então, eu nem sei por que que eu queria mostrar as coisas, não fazia muito sentido. Mas ao mesmo tempo, para mim fazia na época, né, cara, então, Exato, exato. detalhes, né, Temos detalhes. funcionou muito até aquele momento, poder mostrar É, para o seu pai uma premiação, um título, um lugar, uma posição, um resultado. Que bom, isso provavelmente eu ouso dizer que se a Du começasse em 2019 ou 20, talvez ela não estaria onde ela está hoje, porque ela talvez tenha precisado daquele momento anterior de você, ou você acha que não? Ou você acha que aquele com momento anterior certeza. de 2019, foi mais aquele chamado trabalho difícil, pesado, mas não necessariamente eficiente? Ou você não, foi realmente um trabalho eficiente antes disso também? Foi também, eu acho que tudo que a gente passa é necessário para a gente chegar onde a gente está. Eu não acredito que tem 2 lados, né. Eu não acredito que eu não precisava daquilo, que eu teria feito diferente a partir de 2020 do zero. "Ah, vou começar em 2020 e vou ter o mesmo resultado". Não, mas que é a grande pergunta, né, com a cabeça que eu tenho hoje, com tudo que eu passei, com o conhecimento que eu adquiri, se eu fizer a mesma coisa a partir de agora, 2024, cara, em 2026 eu estou igual agora. Uhum, Entendeu? Então dobrar ou multiplicar o negócio é muito mais fácil a partir do conhecimento, só que o conhecimento só uhum, adquire apanhando, e aí eu apanhei por muitos anos, 5, 6, 7 anos talvez, para em 2 ou 3 anos ter esse surgimento entre aspas "do nada", né. Então essa explosão que foi o negócio, todas as premiações que tu citou na abertura, todos eles vieram nos últimos 2 anos, né, 2, 3 anos. Só que foi uhum. necessário os outros 7, 8 da empresa para que isso acontecesse.
Faça algum tipo de ritual, mesmo que seja íntimo, interno, para não sei se você tem esse tipo de crença, espiritualidade, mas para mostrar para o seu pai, mesmo pós-morte, ó, tipo, ganhei esse prêmio aqui, fiz isso aqui, olha só, quase como tipo assim, você não está aqui, mas tem esse, eu gostaria de te mostrar isso, ou não tem isso? Sim. Cara, eu tento não sofrer com isso no sentido de que não é que eu não acredito, mas eu também não acredito. Então, como Uhum. é que eu vou explicar isso, né? Eu não vou ficar fazendo pensando que tá vendo, Tá? ao mesmo tempo eu não vou deixar de fazer por não estar vendo. Então, cara, se tiver, que bom, se não tiver, não é também só por ele, é por mim, hoje pela minha filha, pela minha esposa, então acaba Que demais. sendo não é irrelevante, seria feio falar, mas de certa forma acaba sendo irrelevante para mim, espiritualmente, se tá vendo ou não tá vendo, tá? Se Você, tiver, cara, ótimo. Se isso não existe, se não tiver, beleza, tá tudo certo também. Eu não vou uhum, deixar de fazer por isso, entendeu? entendi. O marco da partida do teu pai foi o marco de poder mudar e aproveitar mais a jornada. Sim. E do ponto de vista mais, como se tivesse uma câmera gravando a gente aqui, sabe? E tem, na verdade, câmeras E gravando, tem, mas né? enfim, como se tivesse uma câmera gravando a gente. Como é que essa câmera captaria você aproveitar a jornada? Você dava bronca antes, parou de dar menos bronca? Você era mais técnico, se tornou talvez mais humano? Você, sei lá, dormiu mais, dormiu menos? Como é que você aproveita mais a jornada desde 2019 para cá? Cara, mudança de hábitos, fui um cara, acho que é importante, eu não tenho problema em falar isso, fui um cara que explodiu muito na partida ali, né, e na pré-partida também, porque foi falecimento por câncer, então foram 9 meses só, né, então naquele período e no período pós, aí entrou pandemia, enfim, passei por algumas, divergências minhas mesmo, Tua né, mesmo. Uhum, muita bebida, muitas questões aí que eu explodi de alguma maneira. E uhum, aí o entendimento dessa mudança de jornada me fez mudar muitos hábitos, né, então foram alguns vários hábitos aí que ao longo desses últimos anos foram se adaptando, foram melhorando nessa busca por uma coisa mais tranquila, né. E o uhum, tranquilo parte muito da família, porque aí veio o nascimento da minha filha em 2022, minha esposa ficou grávida em 2021, metade de 2021, e aí as coisas realmente foram se encaixando, né. Tu vê que as premiações acabaram vindo praticamente 100% delas que tu citou, o Top 100 digital, o 3% do Google, as 2 agências do ano, o empreendedor do ano, foi tudo de 2022 em diante. A partir do nascimento da minha filha, provavelmente foi algo que, falando assim fica muito mais claro, né, pra mim, mas é algo que eu já é sabido por mim, que colocou as coisas um pouco mais nos trilhos, né, e eu entendi que eu queria ser presente, então eu não podia simplesmente buscar, questões profissionais e muitas viagens e assim por diante, apesar de ter realmente trabalhado e viajado muito para tudo isso. Mas sempre uhum. que pude viajar, levar junto, sempre que pude, enfim, ser o mais presente possível me fez largar muitos vícios, muitas coisas que eu considerava erradas para colocar num trilho e fazer com que eu tivesse o recente sucesso aí que eu acredito que não eu, obviamente, mas a empresa toda, com todos os gestores, todas as pessoas, o envolvimento de todo mundo. E isso ocasionou, Igor, facilmente, e é muito claro, é muito notável, um pouco daquela divisão do que a gente fala dos homens para os meninos, né. Ficou Uhum, muito claro para mim quem estava do lado, quem não estava do lado, principalmente em gestor, quem engrenou mais, vendo a mudança de ambiente, vendo a mudança de liderança, vendo a mudança de pessoa, quem estava do lado quando existia aquela pessoa anterior e quem estava do lado na nova, que estava querendo uhum. as coisas um pouco mais certas, né. Isso E aí quando internamente, tu tu tem as vê, no pessoas do crescimento do lado grupo. isso, no grupo como um todo, né. As pessoas vão se Uhum. aproximando, eu acredito muito em seleção natural, né, mais do que só, pontos espirituais acho que influenciam muito, as crenças influenciam muito, mas a seleção natural para mim é uma realidade, cara. A partir do momento e o ambiente, que a gente fala muito de ambiência, né, a partir do momento que a gente está no ambiente certo, que a gente está atuando num ambiente que faz sentido para nós, as coisas tu atrai, né, tu atrai diretamente aqueles que fazem sentido também. E Sabe, isso eu acredito muito aconteceu nisso muito também. rápido e muito fácil para mim. De seleção natural, eu concordo muito com você. Muito mais que qualquer outra explicação. E É. existe, né, eu sou psicólogo, além, enfim, de ser educador em saúde mental, e existe uma área da psicologia chamada análise do comportamento, que acredita muito também nessa seleção natural do comportamento. Ou seja, o comportamento que a gente faz, tu pode pensar, nossa, era errado fazer, sei lá, era errado brigar com alguém, mas eu sempre brigava. Mas é que brigar
era adaptativo em algum grau, tipo, funcionava para alguma coisa, por isso que continuava brigando. Nossa, coisa Uhum. errada brigar, ou que coisa errada eu dormia tarde, ou o que for, mas na verdade esses comportamentos funcionavam como seleção natural, só que a partir do momento que o ambiente mudou e você se adapta a esse novo ambiente com novos comportamentos, esses novos comportamentos se tornam muito mais adaptáveis, é bem seleção natural e acaba também, pelo que entendi, pessoas ao teu redor acabaram também foram naturalmente sendo selecionadas para conviver nesse novo João. É, teve Interess- gente que foi embora do grupo, por exemplo, em 2019, 2020, para viver novos ares Uhum. e viu muito claro essa mudança de estilo de negócio que a gente teve ao longo dos anos e voltou, né? Voltou agora esse ano, voltou ano passado. Voltaram também diferentes do que eram, então a gente acabou se afastando e cruzando de novo, assim como teve pessoas que eu sempre tive muita dificuldade de largar a corda, né, mas teve muita gente que, cara, nos últimos 2 anos aí a opção foi: "Vamos realmente largar a corda de quem não tá colaborando ou quem tá puxando para baixo ou quem tá vivendo ainda aquela vida que antes era legal, entre aspas, e que a Uhum, gente uhum. não faz mais parte do nosso ser e aí automaticamente a gente Isso tu teve fala de essa amizades ou de colaboradores proximidade. também? Ambos os casos, cara, Uhum. colaboradores que eram amigos ou eram Ah, amigos sim. por determinados motivos, né, Uhum. assim como amizades mesmo também, né, de forma geral. Eu sou um cara de não muitos amigos, tá, pra ser sincero, não sou uma pessoa que faz questão de ser muito rodeada não, mas mudança de ambiente, tudo vai nos e aí seleção natural de novo, né, eu acho que a gente acaba se encaixando com aqueles que faz sentido pra nós e quando tu tá bem, não precisa de milhares de pessoas em volta, né. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E tu me trazes já algumas estratégias daquilo que você faz, e é muito interessante porque, bom, qualquer pessoa que esteja vendo agora esse nosso podcast pode colocar lá João Brognoli no Google e vai aparecer a Du, vai aparecer outros podcasts em que você fala do crescimento enfim, dos clientes que atende e todo o potencial do marketing. Então, tem como saber por esse outro lado. Mas aqui você, e eu te agradeço muito, está mostrando realmente que estratégias você está utilizando para ser esse João de hoje e liderar. São quantos colaboradores? 280 eu tinha lido, é isso mais ou menos? 275, isso aí, 275 hoje. 275 pessoas estão atualmente no grupo do e também Uhum. nós estamos fazendo essa gravação em meio a uma situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e você está encabeçando bastante uma atuação que vai para além do grupo né, de Sim. outros grupos, de outras pessoas que estão, digamos, confiando na sua liderança e gestão para poder auxiliar as pessoas, o que é muito bacana e muito bonito Enfim, aproveito aqui a gravação para poder dizer muito obrigado por tudo aquilo que você faz. Imagina, é uma honra, Mas, cara, não fa de certa forma eu sei que eu não sou obrigado a fazer isso, mas na minha forma de ver as coisas, eu não tô fazendo mais do que a minha obrigação, né, então, uhum, retribuir um pouco para a sociedade aquilo que a gente recebeu, né. Tu pediu no início se eu sinto que já venci na vida, falei que sim, porque uhum, algumas pessoas vivem melhor hoje por eu ter existido, isso para mim é o meu principal objetivo. E aí eu me sinto na obrigação de estar fazendo o que a gente está fazendo, né, principalmente pelo estado aqui, porque, cara, é muito fácil de ajudar, é muito fácil de ajudar. Só estender um pouquinho o braço ali que tu já ajuda alguém, né. E as pessoas têm uhum. muito receio de não poder ajudar muito, mas eu acho que se cada um ajudasse um já estava resolvido. Então, é um cálculo muito simples, né. E a gente sabe que impactou aí diretamente algumas dezenas de milhares, né, com tudo que É, foi movimentado. Isso é é. um número expressivo, né, então é retribuir um pouco para devolver para a sociedade um pouco do que a sociedade me trouxe também. Obrigado, viu? E de novo tu trouxe, um objetivo lá no início da nossa conversa que você falou e agora de novo, que era de poder impactar, ajudar algumas pessoas junto com você, algumas famílias. É isso? Eu não sei se eu disse bem, mas ajudar as pessoas que estão com você, elas a crescerem. É, É mais ou isso, menos não isso? não são famílias, são pessoas de forma geral, cara, quer estar do meu lado, independente se tem família, se tu é sozinho ou enfim, não Ah, me tá. importa, se tu tem um objetivo claro, e esse teu objetivo ele tem princípios, tem valores que condizem com os meus, eu vou te ajudar o máximo que eu puder. Esse valor, eu diria que isso é um valor seu, é mais do que um propósito ou um objetivo, tipo, cara, se tu tá alinhado com as minhas ideias ou com aquilo que eu quero, tipo, eu estou indo para cá, tu quer ir para cá também? Então vem, vamos juntos, vamos crescer juntos, vamos nos apoiar. Uhum. Isso já estava presente ainda quando não é o João que é hoje, ou seja, ainda lá no início da talvez na adolescência, talvez na infância, enfim, ou começou mais agora, pós 2019, nesse realinhamento?
Não, sempre foi presente, cara, sempre foi presente, sim. Sempre fui uma pessoa com certa liderança nas atividades, seja no futebol no colégio, apresentando trabalho no colégio. Sempre tive uma liderança nata, assim, em vários pontos, né. E isso tu acaba carregando muita gente sempre, né, porque tem as pessoas que só não querem fazer, mas a partir do momento que elas são e aí depende do momento da vida, elas têm os mesmos princípios e valores que você, cara, eu nunca tive problema em ajudar ou fazer pelo outro. Se eu sentia que ele Uhum, não tinha condições de se ajudar por conta própria, ou se ele não tinha, daqui a pouco, condições financeiras por algum motivo de fazer algo, eu poderia apoiar. Então eu não digo que eu perdi dinheiro, né, mas eu já destinei bastante dinheiro, por exemplo, em centenas de causas, talvez, que eu não sei nem se a pessoa foi beneficiada ou não foi. uhum. Então, eu tento sempre ir até o final, né, mas tem coisas que fogem do nosso controle, né. Péssimo. E aí o que a outra pessoa fez, cara, sinceramente, se pegou, gastou com o que não devia ou não, cara, A sua parte foge, você né, fez, não mas é? eu acho Uhum, cara, a partir do o princípio esse que eu falo é de ser humano, né, e aí ser humano não é o ser humano, nós somos seres humanos, né. Eu tô falando de ser humano. Então a gente tem que ser humano, a gente tem que entender que nem todo mundo tem os mesmos privilégios, nem todo mundo nasceu no mesmo lugar, nem todo mundo tem as mesmas crenças, nem todo mundo tem a mesma criação, nem todo mundo tem a mesma forma de raciocínio e nem todo mundo passou pelos mesmos traumas e situações, né. Então a partir do momento que a gente sabe de tudo isso, e a gente se sente eu me sinto extremamente privilegiado em todos os pontos da vida, não tem nenhum que eu poderia reclamar. Se eu criei o meu privilégio ou não, aí ok, é mérito meu, mas ao mesmo tempo me sinto extremamente privilegiado em todos os pontos, então, cara, por que não estender a mão para quem não se sente? Pode ser que eu tenha tido uma mesma criação, a gente tenha o mesmo tamanho, mesma cor, mesmo valor na conta, mesmo tudo, mas uhum. um trauma da pessoa faz com que ela tenha uma enorme dificuldade de lidar com tudo isso, e que eu não tenho. Então a Você teve capacidade traumas assim, João? E que resolveu ou tenho. não? Você teve traumas, mas Eu me conseguiu considero um cara resolvê-los? Cara, eu me considero um cara completamente resolvido, assim, pra ser bem sincero Uhum, contigo, tá. Não ótimo. todo mundo tem suas situações de forma geral, né, Igor. Acho que todo mundo sabe seus pontos fracos, seus pontos fortes, mas como eu te falei, tenho, né, situações que é eu comigo mesmo, talvez, ou enfim, ou a maneira no qual eu lido com as coisas, seja isso para o bem, pode ser vinculado a um trauma, né. Fazer o bem não necessariamente é porque tu é extremamente bom, pode ser que tu sofreu muito com algo e dali em diante tu quer Uhum, só fazer o bem. Então eu tenho sim meus pontos, né, tenho vários aí que eu sei sobre eles, né. uhum, uhum. Então, dar um exemplo para ti muito que me vem muito claramente sempre quando me perguntam sobre isso, né, minha mãe falou que quando eu estava eu me lembro disso, tinha 5 6 anos, estava no colégio e eu tive dificuldade de pular corda, cara, eu Uhum. não conseguia pular corda. E a professora, ela meio que me criticou, assim, chegou, falou pra minha mãe que eu não tinha não é cognição, né, a habilidade ali, Coordenação. enfim, pra coordenação, isso aí, não tinha coordenação o suficiente pra conseguir fazer aquilo que era básico. E, cara, dali em dia aquilo eu lembro até Nossa. hoje, então provavelmente isso é um fato que me marca muito mesmo, que inconscientemente vem de encontro total com a minha intenção de sempre fazer tudo perfeito. Não gostar de errar, não querer errar, então eu chorei bastante depois, essa história toda. E pra mim erro é um negócio que erros grotescos, claro, né, erros que Uhum, uhum, impactam é algo que me pega muito, então eu sempre tento fazer tudo uhum. o máximo certo possível. E muito provavelmente tem vínculo direto com esse tipo de situação. É Agora provável, isso é provável. acabou sendo algo para o bem, tu entendeu. Então, Exato. detalhes, né, mas acho que todo mundo tem, então às vezes as pessoas podem ter uma mesma criação, a mesma situação, tal, e um trauma impactar. Se a gente tem a capacidade como ser humano, né, como eu te falei, como princípio de valor ser humano, e identificar o quê? "Ah, mas o cara é igual a mim, eu não preciso ajudar ele", cara, não acho que não é por aí. Acho que a gente tem que ser humano de ter uma visão macro de que cada um passou por determinadas situações que fogem do controle de todos nós, né. Eu não acredito tanto em destino, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem como controlar um pouco essa jornada, esse destino, e se a pessoa não teve a mesma habilidade de controle, ou não teve a mesma sorte, ou não teve seja lá o que for, a mesma oportunidade de poder fazer diferente,
a gente está aqui para ajudar, cara, para ajudar todo Uhum. mundo, né. A nossa passagem é única de todos nós. Também não sei se eu sou um cara que acredita em reencarnação, em vida após a morte, em tudo isso. Isso não influencia Eu no tenho seu dia a dia? muita Não, não, cara, eu tenho Ok. muita dificuldade em nessas compreensões de depois, de antes, de vai e de vem, não é algo que eu penso muito. Eu acredito em Deus, né, acredito em Deus, acredito que existe uma força, uma energia, algo maior, né. Não Uhum. acredito no Deus da forma extremamente religiosa como é imposta, eu acredito mais em algo como, criação, energia, força, algo mais assim, sabe, acredito. Acho Uhum. que existe algo, não sei exatamente explicar o quê, mas acredito muito. Porque vejo que eu realmente acredito que quando tu faz o bem, ele te volta multiplicado. Não só acredito, como vejo acontecendo, né, então, quando Tipo, é engraçado, né, tem algo, mas vamos dizer quanto assim, mais né? faz mal, mais tu tá no fundo e quanto mais tu faz bem, mais tu prospera. É obrigado a existir alguma coisa, entende. Não faz "Ah, mas eu sentido tô que não haja, fazendo, né? fazendo, fazendo e o bem não vem", às vezes tu não tá enxergando o bem que tá acontecendo também, então, essa visão macro, né, eu dedico muito do sucesso que a gente teve recentemente a essa visão do que é bom, o que é ruim. Eu poderia estar reclamando que tem cliente cancelando, tá, mas espera aí, tem gente que tá perdendo a empresa, tem gente tá todo mundo com o mesmo problema. Se eu só olhar para o meu, eu vou achar que o meu sucesso é uma venda, eu vou achar que minha derrota é um cancelamento. Então não, Uhum. vamos olhar como é que tá o do outro, como é que tá lá, como é que tá ali. Tá, não, nosso negócio tá bom. Tem Uhum. problemas? Tem, todos os negócios têm, mas o nosso tá bom. Então vamos ter um olhar, né, não vamos só olhar para o problema e achar que o problema é nosso e que o mundo tá decidindo se a gente tá bem ou tá mal. Esse negócio de olhar para o próprio umbigo apenas também acho que é uma falha muito grande das pessoas hoje nessa busca pelo sucesso. É achar que as coisas estão que realmente as coisas estão girando para ti. E não é, né, cara? Vamos lá, que nem eu falei, a gente tem uma vida lotada de privilégios, a gente sabe, né? Aproveitando a gravação aqui, você também é aqui do sul. Olha o que está acontecendo, né? Olha o que está Nós somos acontecendo. A gente está tendo privilegiados. oportunidade de ter internet, de estar com a roupa, de Uhum. estar, provavelmente tu tá com ar-condicionado, eu Nossa também, casa. Uhum. nossa casa, tá tudo certo, entende? Então, eu achar que um cancelamento é porque Deus não tá olhando para mim, não tá me ajudando, cara. Tem muito mais problema no mundo, né? Você Deus não tá pelo que eu vejo, preocupado Deus não tá preocupado se meus investimentos estão dando certo, pelo amor de Deus. me parece que uma das estratégias que você está vendo é uma visão em perspectiva. Você tem uma visão mais macro. Sim, Isso te ajuda a ser o João que você é hoje, é isso? sim, muito, muito. Ok. Olha muito para o mercado, olho para o mercado que eu falo para um mercado mais humano do que de empresa, né, porque empresa vai e vem, né, dá para abrir uma amanhã, é só abrir um CNPJ, é Uhum. um número que gera mais números, que gera mais números, a gente tem que olhar para o lado humano das coisas, né, tá, mas por que que o fulano tá tendo sucesso? O que que ele fez de diferente? O que que o time E, dele, ele treinou quem para fazer diferente? e tu Não sabe que eu. interessa se ele está vendendo café ou se ele está vendendo flor ou se ele está vendendo tecnologia. O que a pessoa está fazendo, cara? Porque o serviço em si é um número, é um CNPJ, é algo que tu abre, tem um KNAI, tem o teu número de imposto, todo mundo passa pelas mesmas situações. Mas o que que a pessoa está fazendo de diferente? Agora, João, para as pessoas que conhecem, não conhecem talvez tanto você por não ter visto, talvez eventualmente pode conhecer talvez até clientes seus, mas não necessariamente ter visto, que pode ser que sejam algumas pessoas que estejam vendo esse podcast também. O que você faz no seu dia a dia? Quem é o João hoje? Além de casado, ter filha, enfim, qual é a sua atividade no dia a dia de hoje, João? Cara, eu sou um cara simples, cara, não tenho muito eu sou uma pessoa que gosta um pouquinho de luxo, pra te ser sincero, né, Uhum. particularmente, sim. Mas não é algo que me consome, né, é o ser, não é o ter, né. O ter não me apega, o ter não me Uhum. apega, eu me livraria muito fácil do que eu tenho sem problema nenhum. Mas, cara, eu gosto muito de ficar com a minha família em casa, então, com a minha esposa e com a minha filha sempre que possível, passo a maior parte do tempo com elas, feriados, finais de semana, tu vai me encontrar em casa ou saindo com elas pra fazer alguma coisa, não mais do que isso. Meus exercícios ali, cara, 3, 4 vezes por semana, meu futebol toda quinta e minha rotina de trabalho, cara, às vezes com bastante viagens, agora um pouco reduzido devido ao que a gente tá sofrendo aqui, mas acabo viajando sempre pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, por 2 ou 3 dias, a trabalho, normalmente para São Paulo. Uhum. Não tem mais muito do que isso não, cara, não tem mais muito do que isso. Assisto quase zero TV, nada de série, nada de TV, nada de nada. Por falta Acabo de acompanhando tempo, mais no sentido não, de não me gerenciamento de interessa. tempo, ou por... é isso que eu ia te perguntar, ou porque realmente não te interessar.
Por Não interesse. me interessa mais, não me interessa mais, não faz sentido, assim, pra mim, então eu vejo quase nada, não vou dizer nada, porque volta e meia tem algum documentário, alguma coisa que eu acompanho mais de curioso mesmo, mas é quase zero. E o Sim. resto é pensando, cara, pensando nas nossas estratégias de vida, nos nossos planos, tanto pessoal quanto profissional, o tempo todo ali tentando encontrar mais um caminho, como que a gente amplia aqui, como que a gente melhora ali. Esse é o meu plano de vida para os próximos anos, né? 2, 3 anos aí vai ser essas buscas por ampliação do negócio, por impactar mais gente, por impactar mais empresas, mais pessoas, mais resultados, mais negócios. Foco no Essa que tem crescimento sido do a minha negócio, busca frequente, exatamente. E porque mantendo isso uma eventualmente impacta no vida, resto. mantendo uma vida simples ali, tranquila em casa mesmo, não muito fora disso. Você falou há tempo atrás sobre ser presente. Em determinado momento da nossa entrevista, você falou quanto uma das questões do João de antes, 2019, 2020, e depois, foi até no momento que você falou do nascimento da sua filha, ah, que você trouxe essa ideia de buscar ser presente no dia a dia, e agora de novo você traz de conviver com a família, que é bem importante para você. Eu te pergunto, quando você diz ser presente, isso é ser presente. Foi a partir do nascimento da sua filha que você começou a desejar estar mais presente? Ou já era assim, eventualmente, quando você casou? Não sei como é que foi a distância entre o casamento e a sua filha, fim de tempos, eu não sei se foi logo depois, se foi antes, enfim, mas quando Sim. você notou que, ok, ser presente é algo importante para você? É que tem uma diferença também no timing das coisas, né? Eu casei em 2017, Uhum, 16, cara, casei no final de 2016. Ah, minha filha é de 2022, então teve um tempo aí interessante. uhum, Só que, cara, pegou também a Dua de 2013, tá? E pegou um período que eu trabalhei muito, assim. Eu devo ter trabalhado 6 ou 7 anos, Igor, direto, em torno de 20 horas por dia, mais ou menos, contando sábado e domingo, tá? uhum, Então existe o meu lado que trabalhou muito também. Então, foi muito mesmo, não, eu nem indico, né? Não acho que hoje dá para ser mais fácil, mais rápido as coisas, tem inteligência artificial, muito do que eu fiz no braço por um uhum, controle, pela maneira de levar as coisas, ou enfim, pela necessidade de velocidade, foi necessário, né? Então foi um período uhum, necessário, foi um período de aprendizado. Então, realmente, nesse período era impossível ser presente, né? E aí, uhum, cara, obviamente, com tudo isso, com esse excesso de trabalho, esse excesso de busca, se conquista também algum patrimônio, alguma coisa que permite dar uma pisada no freio, né? E aí, naturalmente, recentemente, acabou tendo um timing foi, correlacionado com o nascimento dela. No nascimento dela, eu realmente optei por dar uma pausa ali nesse tipo de excesso, né? E aí, além das outras questões psicológicas ali depois do falecimento do meu pai. E aí, naturalmente, esse período cessou, assim. Eu optei por ser muito mais presente na vinda dela mesmo, assim. Foi uma você Você mudou ali em 2022, com o nascimento dela, de ser mais presente, porque você notava que estava prejudicando a tua saúde mental? Ou foi por uma escolha, tipo, eu quero estar mais presente com minha filha, ser o pai com ela, não necessariamente estava afetando minha saúde, estava trabalhando muito, mas eu estava 7 anos assim, já estava acostumado, tipo, já aquela seleção natural que eu tinha falado antes, né? Tipo, não, essa era a minha vida, estava ok? Ou foi porque você estava notando algum grau de sofrimento? cara, se der tudo errado e eu precisar trabalhar de novo daquela maneira por mais 1, 2, 3 anos, pra mim não vai mudar nada, tá? Vai ser tranquilo. Uhum, Não é algo que me eu nunca tive problema, sei lá, burnout ou nunca tive nem uhum, perto, assim. Foi por uma escolha, foi uma mescla, tá? Uma escolha, eu quero ser presente, eu quero ser muito presente e acredito que eu tenha conquistado isso. Eu não quero perder nenhuma etapa, eu não quero deixar de apoiar, né? Existe um esforço muito grande da mãe, né, no nascimento de um filho, então eu quero dar uhum, todo o suporte que for possível, de todas as maneiras que forem possíveis, de preferência com a minha presença, e não simplesmente pagando para alguém ajudar, né? uhum, Então, uhum, tentei ser o máximo presente possível, acredito que tenha conseguido. Ao mesmo tempo que isso impacta na saúde mental, sim, das escolhas que a gente faz, né? Os ambientes mudam, as escolhas que a gente faz mudam completamente, e isso me fez muito bem como pessoa, como uhum. tudo, né? E aí isso uma dádiva, né? Acabou sendo um presente muito legal, que eu não imaginava que acabaria tendo. Foi algo, um caminho que se cruzou, que me fez muito bem. Então, foram escolhas com certeza muito assertivas aí para seguir dando os mesmos passos em breve. Demais. Muito obrigado por isso tudo. Ainda tem algumas dúvidas que eu queria ver com você.
Primeiro delas, Quantos sabe quiser. que tem aquele princípio, eu acho que é princípio de Pareto, eu sempre confundo o nome do cara, né? Do 80-20. Ou Sim. seja, qual você acha que foi aqueles, aquelas atitudes mentais, emocionais ou comportamentais que você teve no decorrer dos seus anos que contribuiu para você ser o João que você é hoje e onde você está hoje? Cara, 80% de trabalho, 20% de folga, ou de descanso, como quiser chamar, me permite hoje ter 20% de trabalho e 80% que eu quiser. Uhum. Isso com certeza, tá? O excesso ali. 80% das escolhas erradas do passado contra 20% das escolhas certas me fizeram enxergar os 80% das escolhas certas que eu tomo hoje contra 20% das escolhas erradas. Então, ter a visualização de que eu estava errando em 80% das escolhas lá no passado por não ter o conhecimento que eu tenho hoje, me permite hoje acertar 80% e não errar. Então, eu acho que esses dois princípios, o excesso de trabalho me permitiu hoje ter o mínimo trabalho possível e o excesso de erro e tentativa, né, tentativa e erro, me fazem ter o excesso de acertos hoje. Quando você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com Nesse, 16, cara, na Du fazem eu, 10 anos, né? Foi isso que eu ia te 2013. perguntar. Na Du, A assim, Du tem pensando na 10 Du, anos. nessa, tem 10 anos. Então, tinha 10 anos. 16? Eu tinha 16 quando eu comecei, né? Na Du eu tinha 21. 21. Tá. Porque eu te pergunto isso. Foi nessa ocasião em que você começou a ver essa questão, tipo, ok, eu comecei a reconhecer os meus erros, onde é que estão meus erros, para corrigi-los e aprender com eles, porque isso vai me levar mais adiante. Teve. Hoje você está com 21 anos, quer dizer, você começou com 21 anos, então hoje você está com 31, é isso? Já tem 10 anos? 32, 11, 32 32. anos. Tá ok. Ok. Você acredita que o fato de você ter começado com 21 e não com 31, ou seja, esses 10 anos, pelo fato de você ter começado com 21, teria sido diferente se você estivesse começando agora, 31 até 41? Teria. Não sei Uhum. se por bem ou por mal. Não sei te dizer. Eu acho que eu fiz a pergunta errada, tá, João? A pergunta certa que eu queria fazer é: você acha que o fato de ter começado jovem, com 21 anos de idade, favoreceu para hoje você estar dizendo assim, tipo, cara, eu consigo agora dedicar 80% porque eu quero e 20% do trabalho? Sim. Ou não tem mais a ver com, não, tempo de dedicação, 10 anos de empresa. Se fosse com 21, com 31, 41, com 51, depois de 10 anos teria a maturidade da empresa e eu provavelmente estaria nessa mesma sacada. Eu acho que a empresa ela tem, né? Falando em CNPJ, existe um tempo de maturidade do negócio como um todo, independente de quem é o líder, né? Pode ser o melhor do mundo, vai existir um tempo de maturidade que ele vai encurtando ao longo do teu tempo de experiência também. Então, seria diferente, obviamente seria diferente, ao mesmo tempo que é muito possível que a minha empresa de educação, por exemplo, ou o nosso podcast, ou qualquer outro negócio que não a Du, estoure muito mais rápido pelo conhecimento que eu tenho hoje, né? Não precisa Uhum. levar 10 anos para ter sucesso, ou 8 ou 9. Agora, acho que a cabeça jovem, preparada para porrada, com tempo, com saúde física muito maior do que dos 20 aos 30, do que dos 30 aos 40, uma mente mais aberta, ao mesmo tempo mais teimosa, porque jovem é mais teimoso, acha que pode, às vezes se achar que pode dar resultado, às vezes não dá e aí tu aprende. Eu acho que a maturidade que se adquire é muito boa, mas a maturidade que tu não tem também é muito boa, porque tu tá muito mais aberto a qualquer coisa. E eu não tinha nada a perder, né, cara? Eu tava, sei lá, eu tava por nada, né? E com 21 anos, e hoje eu tenho muito a perder. Então, eu tomo as decisões muito mais pautadas em muitas coisas, né? E por que você não desistiu quando levou as porradas? Tô falando de 21, 22, 23, 24 anos. Cara, eu tava levando porrada, tipo, trabalhando 20 horas de domingo a domingo. Por que tu não desistiu? Porque aí a professora do jardim de infância tá certa, né? Não Adorei. dá para deixar ela tá certa. Não é possível, né? Ela não vai ganhar, ora bolas. Não vai, não vai, não vai, Ah, não vai. sensacional. Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu ensino, educo nos meus negócios, que não é possível que pensamentos, traumas, memórias, outras pessoas ou situações definam a sua vida. É você que tem que definir a sua vida.
Então, um pouco disso, quando você falou, me lembrou isso. Não é possível que a sua professora lá do jardim acabe, digamos assim, definindo, comandando a sua vida, uma pessoa que não tem coordenação. Não, pera um pouquinho, não vamos deixar que ela ganhe. Eu achei Não, demais não, Igor, isso. tem, além dela, já ouvi. Não, cara, e tem muitos detalhes, né? Eu já ouvi que o negócio jamais daria certo, que era um mercado que eu tava querendo abrir, que ninguém tinha conseguido já na região, que era blá blá blá. Eu ouvi muita coisa. E você E aguentou na talvez, porrada. cara, não sei se tu já viu, eu não sei se tu já viu a série do Michael Jordan, cara. Aquilo me pegou muito quando ele tem um episódio que ele mesmo, é o The Last Dance, né? Uhum. Ele mesmo, ele mesmo criou uma história, cara, de que um cara tinha falado, sei lá o que dele, e que eles iam jogar a final um contra o outro, e ele levou isso pra imprensa, tudo, e cara, ele mesmo tinha criado aquela história só pra ele se motivar. Pra ele se sentir motivado. Isso, e nem tinha Caramba. acontecido nada daquilo. Então, cara, às vezes talvez eu tenha aumentado alguma situação que ocorreu que poderia ser leve, mas que eu criei ela um inferno dentro da minha cabeça para que eu pudesse empurrar eu a mim mesmo nesses momentos de maior dificuldade, quando estava às 4, 5 da manhã trabalhando, enfim, o cara cria, né? E aí Mas pode pode ser ser uma que tenha fantástica acontecido. estratégia. Não, mas se É, for não, uma boa. fantástica estratégia. Porque você levou porrada. Sim, Falaram que não ia dar certo. E isso. agora deu certo. Deu, É mas já isso não aí. foi agora, né? Já faz alguns anos que tá dando certo, mas enfim. É, Onde é que estão vocês agora? Para dizer que não ia é dar isso aí. certo? Cadê a professora do jardim? É Enfim, isso aí. você chegou onde você está hoje porque você não desistiu. Eu fiquei muito curioso saber assim, cara, como é que você não desistiu depois de tanta porrada? Agora eu entendi, é porque não era você quer ser o protagonista da sua história e não outras pessoas, né? Eu Você. escolhi, cara, eu escolhi. Eu tenho, como eu falo em privilégios, eu sou um cara que vai até o fim, tá? Então não tem uma história. Se tu me disser, João, eu preciso que tu venha aqui agora, cara, eu vou ir. Se esse é o nosso combinado, se eu me comprometer, a partir do momento que eu me comprometer contigo de que nós vamos, cara. Não tem o que vá fazer parar, entendeu? A não ser que faça sentido para ambos no meio da. Só que, óbvio, hoje, com maturidade também, pode ser que em algum momento algum investimento não faça sentido para ambos e a gente tenha que tomar uma decisão. E aí a gente muda a rota. Uma das grandes habilidades que se desenvolveu ao longo do tempo foi a habilidade de mudança de rota. Então não é porque Uhum, eu falei, vamos, Igor, nós vamos ir até o 20º andar a pé. E aí tu e chegar algum momento, a gente olhar no terceiro andar e dizer, cara, né, a gente tá sendo burro aqui, cara, vamos de elevador, né? Ah, é verdade, tem um uhum, elevador ali, então vamos de elevador. Eu não tenho problema hoje em mudar a rota, na época eu tinha. Não, nós vamos ir uhum. até nós vamos ir a pé, cara, porque nós falamos que nós vamos a pé. Não tem por que Não, não, vamos sofrer, mudar. entendeu? Entendi. Então, é uma habilidade que desenvolveu ao longo do tempo, porque eu vi que só eu estava me prejudicando. Hoje não, hoje tá mais tranquilo, né? Vamos pelo melhor. E o melhor não sou eu que decido, o melhor é um corpo de pessoas que decide. Então, tem todo, né, uma maleabilidade. Mas por muito tempo foi uma luta solitária, né? Pelo certame. Foi esse tempo todo até mais ou menos que corroborou com a questão do seu pai e o nascimento da sua filha. Foi naquele ano 2019 a É, isso 22. aí, por aí, por Uhum, aí. As tomadas de decisões foi quando eu implementei, inclusive, o conselho na empresa, foi em 2021, cara. 2020, final de 20, início de 2021, eu implementei conselho. A gente começou a estruturar um modelo de conselho consultivo, uhum, e porque eu tinha cansado, de certa forma, de tomar decisão sozinho, e eu uhum, tinha medo de não saber o que eu estava fazendo, porque o que eu me bati de frente com? Cara, eu abri com 21 anos, quem era eu para saber qualquer coisa? Eu não sei de nada. Então, beleza, eu cheguei aqui até aqui trabalhando muito. Eu não acho que trabalhar muito é esforço sustentável, inteligente. né? Uhum. E eu não posso ficar só trabalhando muito pro resto da vida. Então, eu preciso começar a tomar decisões que me levem a um patamar no qual eu tenha suporte para tomar decisão. Só que eu não sentia que eu tinha. E aí foi uma decisão extremamente assertiva na época que nos fez colocar realmente um outro nível no negócio. Caramba, que demais. Que demais. Que boa escolha. Hum. E agora, o que você fez, João, para. Eu imagino, você tem. Surge na sua mente, eventualmente, pensamentos que te fazem, eventualmente, algum, sei lá, sofrimento, alguma crítica, algum desconforto, ou às vezes você tem algumas emoções intensas quando você recebe uma notícia não muito boa ou agradável nos negócios ou na vida e assim por diante. Eu queria te perguntar, o que você faz para lidar com a sua mente quando eventualmente a sua mente está te levando para um caminho que não tem a ver com seus valores, com as suas ideias, com seus objetivos? O que você faz para lidar Cara, com ela? vamos lá.
todo mundo tem seus bons dias e seus maus dias, né? É natural, nem todo mundo acorda de bom humor, independente do que se tenha, do que se seja, do que, enfim, nem todo mundo acorda de bom humor, né? Eu vou te ser muito sincero, tá? Hoje, no dia de hoje, Igor, é muito difícil tu me tirar do prumo, assim, tu me tirar da minha tranquilidade, da minha serenidade. Pode estar caindo, até tem bastante gente, cara, no nosso próprio grupo ali de empresários que a gente participa, enfim, os caras até brincam, bah, pode estar caindo o mundo, tu tá sempre tranquilo, né? Uhum, E porque, cara, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo eu não gosto dessa palavra, mas vou usar porque eu sei que faz sentido, tá? O uhum, mindset voltado a ser grato a tudo, tá? Porque, cara, que nem eu já falei umas 2 ou 3 vezes aqui na nossa entrevista. A gente é muito privilegiado, cara, muito. Quando tu tem uma visão macro do que o mundo é de verdade, do quanto as pessoas estão sofrendo. Hoje mesmo, eu saindo almoçar com a minha esposa, enfim, as pessoas podem estar assistindo esse podcast no verão, no inverno, em qualquer lugar do mundo, mas vou estabelecer só a situação aqui atual. Hoje está 3 uhum, graus aqui, né? E a gente saiu almoçar e a minha casa é quentinha, tudo é maravilhoso e a pequena tá lá. Cara, é impossível o cara reclamar, tu entende? uhum, É impossível, cara. Tá tudo certo, tudo certo. É um privilégio muito grande de várias coisas. E como eu falei, se eu construir esse privilégio, se é responsabilidade minha, se é da criação, se é de um milhão de coisas, de ter nascido numa região que XYZ, ou de seja lá o que for, independente, cara. Eu sou eu tenho que aceitar a vida que eu tenho que aceitar o ambiente à minha volta e eu me considero um cara extremamente privilegiado de tudo, de absolutamente tudo. Então, a minha cabeça ela é muito voltada a isso, sabe? E aí tu não consegue tirar minha tranquilidade de jeito nenhum, porque não tem porquê, cara, não tem porquê. Ah, Igor não tá feliz, isso e aquilo. Ah, João, tu veio gravar entrevista comigo, a roupa que tu escolheu é feia, o fundo eu uhum, não gostei, o áudio tava ruim. Bah, bicho, meio que o problema é teu, sabe? Vou fazer o quê, uhum. cara? Vou me comprometer a melhorar na próxima. Se me convidar de novo, eu vou tentar melhorar. Boto uma camiseta em vez da malha, vou mudar o fundo para branco e compro outro fone de ouvido. Não tem problema, cara, eu posso fazer isso. Eu tenho condições de fazer tudo que tu tá me pedindo. Se tiver Uhum. ruim mesmo, se eu identificar que tá ruim, tranquilo, cara. Agora, se eu identificar, cara, o Igor tá errado, ele tá me pedindo uma mudança, só que eu tava legal. Eu olho os padrões normais e eu tava fazendo certo. É mais um Uhum. problema do Igor tá reclamando. Sabe, daí o problema é teu, entendeu? Isso não me afeta. Eu não vou Sim, ficar nem pega muito. apegado, Uhum. entendeu? Não, não, não. É muito difícil, cara. Hoje é muito, muito difícil de tu me tirar do sério. Então, cara, eu levo a vida meio assim hoje, assim, eu tô relativamente tranquilo, como eu falei, independente de qualquer situação. Eu sei quem tá melhor do que eu em todas as etapas da vida, eu sei quem tá pior do que eu em todas as etapas da vida, eu não sou perfeito, eu tenho muito a aprender, muito a melhorar, mas ao mesmo tempo, tenho meus méritos do que eu construí, né, do que eu construí com um monte de gente junto apoiando, Uhum. e como eu te falei, cara, 80-20 nesse ponto também. Eu tentei moldar mais do que 80-20, 99 para 1 de que, cara, para ser um problema, o problema tem que ser muito grave. Tem que ser um problema grave, tem que ser um problema de saúde, tem que ser um problema com dificuldade de resolver, tem que ser um problema que. Tanto que eu brinco, cara, o dinheiro, as pessoas se preocupam muito com dinheiro, né, cara? Podcast Uhum. costuma exposta e tal por causa disso. Cara, enquanto o problema for dinheiro, tá tudo certo, Sim. entende? É só focar no Então, problema, não é? é só focar no problema, cara. Então, se dá para escrever o teu problema, ele já está resolvido, entendeu? Uma boa Uhum. parte dele já está resolvido a partir do momento que tu consegue escrever sobre ele. Vários detalhes, cara. Então eu sempre tentei entender macro. Cara, eu consigo? Fantástico. Dá para resolver? É óbvio que dá, cara. É óbvio que dá. Se for saúde, eu tenho plano de saúde aí, cara, é uma saúde que, bicho, sei lá, é terminal, né, tem muitos problemas hoje que são crônicos, são síndromes, são enfim. Cara, não tem o que fazer. Vamos com isso, cara. Ou Vamos com seja, isso. em resumo, o que eu vejo que está trazendo das principais estratégias para passar pelos dias ruins e também pelos dias bons envolve gratidão, ser grato. Gratidão. Você tem um privilégio que você construiu, enfim, mas ser grato por isso. Grato. Desapego às situações, seja como assim, deu errado a entrevista. Cara, mas isso não necessariamente é um problema meu, ou vou me ver qual é a minha responsabilidade aqui, mas não vou ficar
me martirizando por isso, me corroendo por isso. Esse certo desapego às situações também te permite ver quando um cliente deixa tu e talvez vá para uma outra agência, ou o que for, e você, bom, talvez a pessoa tenha X situação, ou talvez nós estamos errado aqui, mas você não fica apegado tanto a isso, e esse desapego te traz esse equilíbrio. E você acabou de ter uma terceira situação quando é em estados de problema mesmo, tipo, aconteceu um problema, que são muito pequenos os reais problemas. Quando é um Sim. problema grande, daí envolve uma aceitação, um reconhecimento. É isso, está posto. Esse é o problema que É. tem, tipo uma doença terminal ou o que for. Cara, o que que a gente pode tirar disso, né? Por que que aí entra aquele lado de Deus que eu falo que eu acredito, né? De energia, de força e assim por diante. Cara, se tu me colocou isso, é porque eu preciso aprender alguma coisa, é porque, cara, tem algum motivo, cara. As coisas não Uhum, são só como elas são, e eu tento aprender em todas as situações, né? Seja na perda de alguém, que eu tive recentemente, que aprendi muito, seja, enfim, cara, entender que as coisas são como elas são. E a gente tem que tirar o melhor demais. proveito daquilo e aprendizado daquilo. Se tu não aprender nada com as situações, só ficar se martirizando, achando que Deus te escolheu, cara, e te apontou o dedo para dizer, cara, tu do mundo de 8 bilhões, tu é o alecrim dourado e é contigo que eu vou fazer uma sacanagem aqui para tu sofrer de graça. Isso não existe, cara. Para mim é inconcebível, Uhum, inconcebível imaginar uma situação dessa. Tanta gente sofrendo dos mais, a gente tem a tragédia recente aqui no Rio Grande do Sul, que está acontecendo, está ao vivo para nós, mas, cara, é todo dia em todos os lugares, tá? Aqui ficou uhum, famoso, digamos, que muita gente falou, mas isso que está acontecendo aqui, cara, está acontecendo em 30 lugares do mundo ao mesmo tempo. E se existe um Deus, como falo, né, onipresente, a situação toda, que enfim, cada um acredita de uma maneira diferente, ele não escolheu as pessoas, cara, não é a dedo. Né, tá, tu vai sofrer tu e tu. Esses aqui não precisa. Não, né? Não, não, né? Ele não escolheria criança, na minha interessante. visão, ele não escolheria bebês, ele não escolheria crianças, nem animais, enfim, né? Mas Só tu chega a te partir de destino. questionar por que isso acontece? Ou nem chega a te questionar nisso? Não, cara, eu não Ok. penso, não. Eu acho que as coisas acontecem por uma série gigantesca de fatores. Uhum, É uma linha enorme de fatores para que algo aconteça. De certa forma, daí existe o tal do destino, por mais que eu não acredite nele, porque eu acho que ele é alterável com um mero. uhum, Tem filmes, né? Efeito borboleta, assim por diante. vários. Eu não acredito que seja destinado para que acontecesse algo aqui para que isso mostrasse. Cara, eu acho que não. Acho que Não? não. Uhum. Não. E você tem um sonho que ainda eventualmente não foi realizado ou que você está indo em direção à realização desse sonho? Cara, eu tenho vontade de ter 4 filhos, cara. É mesmo? Quatro 4 filhos. filhos. Tenho uma. Minha esposa concorda com 3 já, mas eu queria ter Boa. 4. Eu quero ter eu gostaria de envelhecer bem, cara, envelhecer bem, já faço alguns passos para isso, estou indo em direção a isso, né, eu acredito que para envelhecer bem tem que diminuir a alimentação extrema, tem que tomar bastante água e muita caminhada, né, então são princípios que eu aprendi com o avô da minha esposa, que ele viveu muito bem, não viveu tanto, viveu até 82, 83, se não me engano, que já é uma boa idade, mas não foi, né, uau, 100 anos, enfim. Mas, cara, até o último ano, até realmente ficar bem, bem mal, assim, por câncer também, ele viveu muito bem, cara. Até o Uhum. 82 ele jogava tênis, entendeu? Então, ele viveu muito bem com o corpo, então, e ele Ele é como se fosse dedicou um isso modelo, muito né? à Tipo, força das pernas, isso, força nas pernas, que é algo que eu não treinava na academia, treinava só superior, então vou treinar inferior também. Não comer tanto, né? Alimentação bem balanceada, bastante peixe, assim por diante. Então, detalhes, cara, detalhes para envelhecer bem. Eu queria envelhecer bem, ter bastante. Eu acho que o sucesso de uma pessoa não é naquilo que ela tem, é em quantas as pessoas estão em volta de ti. A partir do momento que o teu filho, a tua filha, teu genro, tua nora, teu neto escolherem estar contigo, eu acho que esse é o sucesso, cara. Eles não brigarem pela tua herança, não brigarem pelo teu dinheiro, não te procurarem só para pedir. Eles querem estar lá. Eles querem no domingo, meio-dia, ir na tua casa. Eu acho que isso para mim é o segredo, esse é o meu sonho, é isso que eu vou buscar ao máximo. Por isso que eu falo muito de ser presente também. Só consegue isso sendo presente, cara. que demais. Se você está conseguindo identificar
as barreiras nesses seus sonhos para poder modificar? Assim como no trabalho, você nos últimos 10 anos da empresa, você analisava onde é que eventualmente estavam os erros e já agia para mudar. Você nota essa Sim, mesma atitude no trabalho, essa mesma postura de mudança no trabalho na sua vida? sim. Sim, que Cara, demais. melhor aumentar exercício, reduzir o álcool, Uhum, ser mais presente possível, seguir participando o máximo que eu puder com as pessoas que eu quero participar, o que eu quero que uhum, façam parte desse sonho, desse plano. Entender que, cara, quando a gente vem ao mundo, a gente não escolhe de onde veio, as pessoas que estão do nosso lado a gente também não escolhe, mas a gente tem duas escolhas que para mim são muito importantes, né? As pessoas que estão abaixo de nós, nossos filhos e toda a árvore que a gente constrói. E o mais importante de tudo, Igor, que eu acho que é fundamental a compreensão disso, cara, é que, por exemplo, né, os nossos pais nos amam porque nós somos filhos deles. Os nossos uhum, filhos nos amam porque nós somos pais deles. Nossos irmãos nos amam porque nós somos nossos irmãos. E assim por diante, né? Todo esse elo sanguíneo, enfim. Agora, cara, a nossa esposa, ela nos ama por escolha. uhum. Ela não tem obrigação e ela não tem elo nenhum conosco, a não ser o elo da escolha de ter estado a vida toda junto. Então, essa para mim é a pessoa mais importante no caminho de construção desse sonho. É a pessoa que a gente tem que estar ao lado. Eu falo esposa para mim, né? Marido para as mulheres, enfim. Eu também hoje já é mais diversificado. É a pessoa que eu acredito que precisa estar extremamente alinhada na construção desse sonho. Não pode ser meu, tem que ser nosso. Né? E É, como ela escolheu e eu escolhi ela, a gente não tem sangue nenhum junto, cara. A gente não vem do mesmo sobrenome, a gente não vem da mesma família, da mesma linha de nada. A gente escolheu isso, é a pessoa que a gente escolheu. E depois que os nossos filhos casarem, forem embora, vão ter nossos netos e por diante, cara, vai continuar sendo nós dois, né? Então, eu acho que esse sonho ele não pode ser meu, ele tem que ser compartilhado. E se não houver alinhamento em algum momento da vida, com certeza vai ter uma pausa, um problema, alguma coisa que não vai fechar, porque esqueci de fazer o alinhamento lá atrás. A empresa, eu cresci muito com as minhas decisões únicas, independente de ter sócio. Eu tinha sócios, mas eu sempre fui o líder, sempre fui o head. Até hoje tenho uma série de sócios, tenho conselho, tenho tudo. Mas, cara, é a minha decisão pautada com alinhamento entre todos eles. O uhum. casamento eu não posso ser um líder como eu sou na empresa, Tem que ser entende? dividido, digamos assim. Os dois têm que estar em sintonia, Cara, né? é unidade, né? Casamento é unidade, então eu acredito que tem que ser os dois sendo um só, né? Perante os juramentos, as promessas que a gente fez um para o outro, e naturalmente crescer desse modelo, entendeu? E, Então, João, eu acredito muito nisso e espero que dê tudo certo. João, interessante porque a maioria das pessoas falam que são os filhos, né, os mais importantes, ou que tem que dar atenção aos filhos, e você traz a esposa, no seu caso a esposa, e traz uma justificativa muito, faz todo sentido, porque ela escolhe, é uma escolha, não é quase que uma obrigação sanguínea, é uma escolha, e tem que estar alinhado com o meu caminho. E pelo que eu entendo, a sua esposa, você e ela estão alinhados para este caminho, e por isso, eventualmente, também você é quem você é, graças a ela ser quem ela é. E os dois juntos estão crescendo em desenvolvimento. É Certeza, isso. não, ela me ensinou É muito ao longo demais. desse tempo, né? Principalmente no período mais perdido assim da minha cabeça, ela foi um elo muito importante para que tudo desse certo e posteriormente as coisas se realinhassem, a gente teve a nossa filha, e curiosamente, depois de tudo isso, começaram a surgir os prêmios, bons ganhos Uhum. financeiros, uma estrutura familiar mais forte e assim por diante. Sensacional. Na reta final da nossa conversa, eu tô, em primeiro lugar, te agradecendo pra caramba de ter se aberto. Você falou de você aqui, não foi da sua empresa, não é verdade? Claro que a empresa premiava aqui, mas era sobre o João. Porque as pessoas que vão ver esse podcast querem saber, caramba, eu ainda não venci na vida. Ou estou vencendo, mas estou pensando em desistir, ou não estou conseguindo lidar com as minhas emoções, meus pensamentos. Como é que esse cara ali que tá grandão, que ganha prêmios, que leva a sua agência para onde ele é, enfim, que eu vejo no Instagram, tá lá a vida dele, eventualmente sendo mostrada. Como é que ele consegue? E a ideia do podcast é poder entender essas estratégias. Eu gosto sempre de fazer um resumo no final daquilo que eu pensei das principais estratégias que os entrevistados trouxeram, né? E o que eu vi das suas principais estratégias, né? Primeiro, que você trouxe que é de estar presente e comemorar pequenas vitórias, ser presente e comemorar pequenas vitórias. Você trouxe também uma mudança de hábitos como é necessário. Você bebia, por exemplo, antes, e agora você não bebe tanto ou não bebe mais. Você faz mais atividade física. Você disse que chega a fazer 3 vezes por semana mais futebol, é isso? Ou é 4 vezes por semana mais futebol?
4 mais futebol. 4 mais futebol. Você trouxe isso, então, dessa mudança de hábitos do exercício, do álcool. Uma outra característica que você trouxe que faz você ser quem você é e vencer na vida é ter o objetivo de ajudar, compartilhar com as pessoas que estão alinhadas com os teus valores. E mais na reta final nós vimos que nos piores dias, o que te ajudou a ser o João que você é hoje tem a ver com ser grato, com desapegar-se e com reconhecer, aceitar a realidade quando ela é posta, quando ela é colocada. Foi um bom resumo? Era isso mesmo, de principais Bom, estratégias? excelente, excelente resumo, excelente Que resumo. bom, E eu acho que também, bom. Igor, que é legal ressaltar, tá, para quem está Ah, faltou assistindo, a um. pessoa pensar, diga, Me lembrei. A professora não pode vencer essa. não Pô, vai vencer. essa talvez seja uma das principais estratégias. Você até trouxe da série, né? Qual foi mesmo? Do Michael Jordan, Michael Michael Jordan. Jordan. É. E essa foi uma boa estratégia. Esse foi o resumo, então, É. daquilo que você faz. Eu acabei te cortando, você ia falar algo? Não, não, eu ia dizer, cara, para quem está assistindo também, eu acho que quem pensa que não venceu, né? Ah, mas eu não venci, vou ouvir quem venceu. A gente não tem diferença nenhuma, né? Fora aquela que a gente constrói. A partir do momento que tu está tendo a possibilidade de ouvir, tu tá tendo a possibilidade de colocar um fone de ouvido, prestar atenção no podcast, tu tá ouvindo isso indo pro trabalho, tu tá ouvindo no carro, tu tá ouvindo na academia, seja lá onde tu estiver ouvindo, tu já é privilegiado, tu já venceu, já tem condições. Agora tu pode vencer mais. A vitória, ela não é uma vitória, não existe um pódio que tu vai subir e tu vai dizer, cara, eu ganhei. Não existe isso. Todo santo dia, cara, tu vence alguma coisa, tu vence alguma coisa, e tu só vai vencer as verdadeiras vitórias, as que te satisfazem, as que te colocam a cabeça no travesseiro e tu pensar, pô, eu fiz certo, são aquelas que tu estende pro outro. Muito raramente a vitória é particular, muito raramente. Pode comemorar Uhum. muito que tu conquistou um negócio porque tu queria, o prêmio é teu, mas, cara, quando eu vi os outros da empresa aqui, a galera subindo no palco, fazendo bagunça, quando eu vi a maneira que eles comemoraram, os clientes que ficaram felizes por nós, eu pensei, cara, eu preciso ganhar esse prêmio de novo. Uhum. E porque não foi por mim, porque por mim, cara, eu fiz uma ligação, liguei para minha esposa, liguei para minha mãe, falei, ó, ganhamos aí, deu certo, que bom. Como eu acompanho ao longo do ano o prêmio, o cara meio que já sabe se vai dar, se não vai dar, existe números, né, é uma corrida. Então tu já meio que sabe, aí tu chega na hora, não é tão impactante, tão emocionante, então não existe o momento, não esperem o momento. Vão curtindo, cara, vão curtindo, e vão fazendo pelos outros, vão deixando os outros felizes também. Vai vencendo e vai vencendo e vai vencendo que tu vai ter a sensação de que venceu e não espera uma grande vitória que ela não vai chegar nunca. Não vai chegar, né? Eu sempre costumo pedir uma mensagem no final e você já trouxe essa mensagem fantástica, mesmo sem eu ter falado. Então, muito obrigado. Obrigado, João. Tá na mão já. Obrigado pela sua presença. Tá na mão a mensagem já tem o corte editado aqui para ser colocada a mensagem, né? Excelente. Muito obrigado, João. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme poder Vamos. falar com você. Honro demais o seu tempo. Agradeço demais por tudo que você falou e certamente vai colaborar com a vida de muitas pessoas aqui que podem se inspirar no caminho que você traçou e está traçando na sua vida. Obrigado mesmo, viu, João? Excelente. Foi E uma a honra, você que querido. está vendo, Obrigado a todos. que demais. Você que está vendo esse podcast aqui, esse conteúdo não pode parar por aqui. Então agora é a sua hora de tocar no botãozinho de compartilhar e enviar esse podcast para o máximo de pessoas que você puder. 5, 10, 15, 20, que tal todos os seus contatos do WhatsApp, por que não? Porque assim, se esse conteúdo impactou na sua vida, imagina como esse conteúdo pode impactar na vida dessas outras pessoas. Então compartilhe esse conteúdo. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, siga também a playlist no Spotify, dê a sua avaliação e curta esse conteúdo, porque assim também essas tuas atitudes vão levar esse conteúdo mais longe. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua audiência, e nos vemos no próximo Igor Finger Podcast. Até mais. Tchau.